Nosso agradecimento a você que tem nos acompanhado e que a graça de Deus tenha permitido você, juntamente comigo, nestas meditações, procurar se aproximar de Deus através deste programa. Quero convidá-lo para participar dos nossos cultos, para entrar em contato conosco, para nos enviar um e-mail, um WhatsApp, pedir qualquer orientação ou oração, sempre será um prazer atendê-lo, lembrando que enviamos a todos DVDs e literaturas gratuitamente. É só nos telefonar e fazer contato conosco que teremos o máximo prazer em atendê-los. Quero continuar com você quando venho falando na numerologia da Bíblia, e nós paramos no 7, que sempre apontou para a perfeição, o 8, porque tudo começa no primeiro dia, no sexto dia Deus descansa, no sétimo dia nós vemos o descanso, no sétimo dia, e o próximo, que seria o oitavo, já fala do princípio, porque fala da eternidade. O número 12 é um número frequente na Bíblia, 12 apóstolos, 12 patriarcas, e em muitos lugares nós temos o 12, que é um número de adoração. E há um outro número muito usado na Bíblia, que é o 40, que é um número que se trata de juízo. E eu gostaria, dentro deste programa, de ler as Escrituras, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Talvez nunca você tenha lido a Bíblia e pensado desta maneira. Deus escolheu, nosso Senhor Jesus Cristo escolhe por determinação dele, ele é soberano, entre todas as igrejas existentes naquela época, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja da Galáxia, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, enfim, as igrejas da Ásia e as igrejas da Grécia, da Macedônia, como Tessalônica, Filipos, etc. Ele resolve escolher 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas são seleções de Deus. Deus sabe por que tomou cada uma delas, para dar a mim e a você, através destas 7 igrejas, o que ele pretendia fazer em 7 dispensações que a igreja seria dividida, começando no ano 53, com a fundação da igreja em Éfeso, e continuando. Até que data? Até que o último membro eleito, escolhido, predestinado, que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, seja chamado e redimido. Fiz questão de dizer, escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8. Esta história de que pastores dizem que quando uma pessoa se converte, Deus vai escrever o nome dele lá, é falso. Deus tem seu nome escrito, o nome daqueles que hão de herdar a vida eterna, desde antes da fundação do mundo, porque o plano da redenção não é algo que está sendo executado agora mesmo, é algo que está apenas se desenrolando. Deus já o planejou, o arquitetou e colocou em execução na fundação do mundo. Então, isto tudo que estamos vendo acontecer é apenas o desenrolar de um programa já planejado por Deus. Quero lembrar a você, então, que Deus escolheu pessoas e destinou-as para viver em um espaço de tempo determinado. Por exemplo, eu e você fomos escolhidos para viver os momentos em que esta palavra
está se cumprindo no último período, porque nós não estamos iniciando a história da humanidade. Nós estamos vendo os fins dos tempos chegar. E a última das igrejas, a 7ª igreja, é a igreja de Laodiceia. E Laodiceia, ela tem e carrega uma característica. Ela carrega uma característica de ser muito rica. Nunca a igreja foi tão rica em bens. A igreja de Laodiceia carrega a característica que, nesta hora, o povo, todos os que vivem este momento, nunca em nenhuma era passada teve tantos direitos e nunca a mulher alcançou em nenhum momento da história da humanidade tantos direitos e tantos privilégios, muito mais do que os homens. Então, a palavra Laodiceia quer dizer direito dos povos e direito da mulher. É por isso que as pessoas arranjaram tantas leis, que lhes dão tantos direitos, e é por isso que as mulheres estão hoje vivendo com amparo de tantas leis que são feitas para beneficiá-las, porque esta é a sua Bíblia, a minha Bíblia, se cumprindo diante dos nossos olhos. É uma época em que a igreja seria rica, em que o nudismo estaria se despontando. É a era do homossexualismo, é a era em que as mulheres se tornariam baratas. Elas pensaram que alcançaram direitos iguais ou maiores do que o homem, e aí você vê como ela sai de uma posição e se torna tão barata. Você pode olhar que para ver a nudez da primeira-dama do Brasil é só você entrar aí na internet que você vê. As artistas, as mulheres mais ricas, você as vê de biquíni, vê suas carnes, suas nádegas, seus seios, tudo exposto, porque se tornou barato. Então, não tem preço. É uma lei assim, que a oferta é maior do que a procura, porque os homens, eles, vendo a desvalorização da mulher, perderam toda a atração e todo o interesse. As mulheres, desde que os homens nascem, estão vendo as pernas da mãe, os seios da mãe, as nádegas da mãe, das irmãs, das primas, das vizinhas, das colegas e da sociedade, perdeu-se interesse. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, que as mulheres se tornaram tão baratas que Ló, morador de Sodoma e Gomorra, oferecera suas 2 filhas para que aqueles homens as possuíssem sexualmente. Eram virgens e eles não quiseram. Queriam outros homens, ter experiência com outros homens, com aqueles 2 anjos que visitaram Sodoma e Gomorra. Talvez com isto você entenda o quão perfeito é esta Bíblia. Por isto o Senhor Jesus disse que neste período seria desta maneira, como foi nos dias de Sodoma, as mulheres baratas e os homens andando atrás de homens. É o crescente índice de homossexualismo. Isto é, tudo prova que nós estamos na finalização da história da igreja aqui na Terra. A igreja, por sua vez, ela é mundana. Na descrição de Deus, ela não é quente e nem fria. Ela é um pouco de cristianismo e um pouco do mundo. Isto é, um estado morno da igreja. A igreja vive um estado de mornidão. E Deus disse: morno, eu vomito, porque esta é uma hora de definição. Eu queria perguntar para você, de que lado você está? Do lado desta Bíblia ou um mesclado? Um que tem uma parte da Bíblia e uma parte das novelas, e uma parte da civilização, e uma parte você quer dar satisfação à sociedade, e a sua igreja é isto que a Bíblia descreveu? Pobre, miserável, cega e nua. Esta é a característica da igreja desses dias. Morna, sem valores espirituais. Despidas de todos os predicados que a Bíblia requer para um cristão. Nem pastores têm moral, nem os seus membros, porque todos eles seguem
a mesma diretriz. Então, quando nós olhamos a Bíblia e vemos a escolha de Deus destas 7 igrejas e que nós vivemos neste último período, em que a igreja seria mundana, seria morna, seria indiferente, seria um pouco de mundo e um pouco de cristianismo, um pouco de cristianismo e um pouco de paganismo. Veja aí, Natal é bíblico, a festa da Páscoa com coelhinhos e ovos de chocolate está na Bíblia? Não, a Páscoa é bíblica, mas o outro lado tem o paganismo, tem o mundanismo. Você pode ver, cantar é uma coisa que se está na Bíblia? É, mas quando se tem os ritmos mundanos do rock, do samba, do twist, o que é isto? Você pode prestar atenção que a Bíblia fala em 3 manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando você tem uma trindade, você tem um paganismo que se encapou atrás das terminologias cristãs e engana as pessoas. Você tem a forma batismal estabelecida na Bíblia, que nós deveríamos usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando se tem a repetição, porque a Igreja Católica mudou a forma de batismo e as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica, você tem a maldição daquilo que está escrito na palavra, que é o mistério da grande Babilônia. E sem perceber, você faz parte deste grande mistério, mas na 7ª era da igreja, Apocalipse 18, verso 4, tem um anjo que vem do céu e diz: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Há uma voz chamando para se despertar entre aqueles que estão dormindo, se levantar para viver a Bíblia e Cristo te esclarecerá. Oremos, porque meu tempo acabou. Voltaremos no próximo programa e falaremos um pouco mais sobre as 7 eras da igreja. Pai, oro, peço a tua bênção, que as pessoas sejam esclarecidas, que a mente seja aberta e que se convertam ao Senhor. As coisas necessárias para a nossa sobrevivência, como saúde, proteção, livramento e as bênçãos materiais, oro que o Senhor conceda a todos os que pedem em nome de Jesus Cristo, mas sobretudo salva-os. Amém, Senhor. Programa Fé Perfeita.